Podcast Cristão Reformado. Tema inerente de interpretar a palavra de Deus. Isso. Mas mediante toda essa situação, nós estamos falando aqui a história da igreja, de que Jesus, ele inicia-se a igreja. Como que era a situação dos apóstolos ao evangelizar depois que se iniciou esse ministério aí da igreja primitiva? Como que era a época, a situação, como os apóstolos lidavam com a situação, porque até então o povo, de uma certa forma, eles não receberam bem a questão da igreja, né? Por causa de não aceitar Jesus Cristo como Messias. Então, como os apóstolos lidam com isso? Você consegue... Então, é que assim, no primeiro século, né, que desde os anos 60 depois de Cristo, né, esse período, Roma, um dos imperadores mais cruel contra o cristianismo é Nero. Sim. Porque o Império Romano, praticamente até o ano 313, mais ou menos. E o imperador que se levanta no terceiro século, que é Constantino, é ele que libera o culto, a liberdade de culto a Deus para os cristãos. Porque até então os cristãos não tinham liberdade nenhuma. Então imagina os apóstolos ali, concentrados ali em Israel, né, em Jerusalém ali, debaixo da autoridade de Roma, né, com um edito lá pelos imperadores que o cristianismo, que era considerado seita, era considerado uma seita para eles. Então eles não tinham liberdade, não tinham democracia nenhuma para a liberdade de expressão, ao culto a Deus. Então, para o cristianismo, nesse período, os apóstolos enfrentam uma grande muralha, uma verdadeira muralha. E essa barreira, essa muralha, ela só é quebrada no ano 300. Até então, os apóstolos faziam praticamente a missão muito no anonimato. Era tudo às escondidas, a evangelização era escondido. O ID, né, era estratégico. Por exemplo, tem o episódio que Filipe, ele recebe lá pelo Espírito, para ele poder evangelizar aquele homem etíope, né, aquele homem lá da África, né, praticamente. E após que ele evangeliza e batiza o homem, acontece ali um arrebatamento de espírito, onde ele é transportado de um lugar para o outro, né? Sim. Então, no primeiro período do ID da igreja, do levar a mensagem pelos apóstolos, aconteceu muitos sinais, como bem o de Filipe. Foi transportado de um lugar para outro, Deus pegou ali em espírito, corpo, alma, espírito. Deus, ele é Deus, né? Então, houve esses sinais aí na igreja primitiva. E como outros sinais também. Mas eles não tinham democracia nenhuma acerca da liberdade de expressão, né? Eles não tinham. Sim. Então foi muito difícil para eles. Mas eles conseguiam de maneira bem discreta, né? Era uma maneira discreta de você fazer a missão ali, né? Até aquele momento. Mas referente à questão aí dos apóstolos evangelizar, sabemos de que aqueles que eram pegos apregoando a palavra de certo tempo da Bíblia, no Novo Testamento, eles eram até mortos. Martirizados. Mesmo. Isso. Como eles lidavam com isso, a saber que também a família pagaria o pato pelo fato de ele estar apregoando a palavra. Então, você vê que o primeiro mártir ali, depois do Pentecoste, é Estevão, né? Estevão é o primeiro mártir. E pelo que ele foi mártir, né? Porque ele confessou o nome de Cristo no Evangelho, né? Foi morto. Então, essa questão de liberdade não tinha na época deles, na época dos apóstolos, igual a gente está tratando aqui, né? Que os apóstolos inaugura a abertura da igreja. Eles não tinham essa liberdade, não. Eles eram considerados depois mártires, né? E Roma era, como se diz, especialista em tortura? Era na época de Nero mesmo? Com certeza, tanto que para você ver, por exemplo, a morte de cruz já era ilícita antes da morte de Jesus, bem antes da morte de Cristo.
a morte de cruz ela já era implícita para o malfeitor. Por exemplo, vamos pegar aqui uma história bem, bem anterior a isso aí. Por exemplo, Espartacus, quando ele se rebelou, que ele reuniu um exército contra Roma. Você vê que o final de Espartacus, ele teve a morte dele, foi em cruz. Ele e aqueles Sim. que estavam com ele, no caso, os seus seguidores, né? Sim. O fim deles foi morte de cruz. Então, para você morrer em cruz, era uma punição de Roma como se opor ao governo romano, se opor a César. Eles delineavam a expressão de uma pessoa, de um cidadão que não obedecia às suas leis, né? Sim. Então eles consideravam malfeitor e uma vez malfeitor, punição, morte de cruz, que era considerado maldito, né? Sim, sim. Varão, tira outra dúvida também concernente a isso aí. Se lá em capítulo 4 de Efésios, vai estar designando pastores, apóstolos, presbíteros, diáconos, cooperadores para trabalhar na obra. Vai começar, de uma certa forma, o cargo eclesiástico para estar a separação dos obreiros na obra. A pergunta é, quem era o líder? Porque toda igreja ela tem que ter um pastor, como se fosse, um exemplo, um pastor setorial. Aí vem um pastor do campo, um pastor local e assim por diante. Quem era o líder da igreja do tempo dos apóstolos? Quem liderava e comandava ali a igreja do tempo dos apóstolos? Então, fez a primeira comitiva, né? Que é os 12 apóstolos, né? Que eram os 12 apóstolos. Um se perdeu, né? Mas os católicos era Pedro, né? Porque eles usam aquela base, quando Jesus fala que estaria dando para ele a chave, né? Apacenta os meus cordeirinhos, né? Apacenta os meus cordeirinhos. Então são textos bíblicos assim que dá a entender que Pedro era o líder dos apóstolos. Eram 11 apóstolos com a exclusão de Judas que se perdeu. Então ficaram só 11 apóstolos, certo? Sim. Só 11. Mas o líder deles, com base desses textos que eu te citei, sobre Cristo falar para ele, apacenta os meus cordeirinhos, se tu me amas, né? Sim. Dá a entender que era Pedro quem liderava os apóstolos. Mas a liderança de Pedro, ela era muito imatura ainda, né? Ela era imatura, porque você pega Paulo, por exemplo, na concepção de apóstolo, Paulo ensina muito Pedro. Você vê Paulo ensinando Pedro acerca lá, né, dos gentios, né, por exemplo. Então, eu entendo assim, que Pedro era praticamente um dos âncoras dos apóstolos. Ou não sei se você concorda com isso, né? Mas na minha opinião era Pedro, porque Pedro ele sempre tomava frente. Você pode ver que quando... Sim, pela palavra realmente era Pedro. Se você for analisar quem era o líder, um pastor ali que comandava era Pedro. O que é interessante que surgiu, tem um comentário, uma tese a qual fala, quando Paulo fala, Senhor, tira de mim esse espinho, que tem um espinho na carne, e Deus fala, Paulo, a minha graça te basta. Tem uma tese que fala que Paulo não falou para Pedro porque Pedro ele era um pastor bem rigoroso. Então, provavelmente, iria disciplinar Paulo. Então, como você vê essa situação de Paulo sobre o espinho na carne? Certo de que não pode se afirmar categoricamente o que era esse espinho na carne de Paulo. Mas algumas teses diz que era ali algo que atrapalhava Paulo e que Paulo não falou com Pedro devido Pedro ser ali mais rigoroso, um cara mais... que Pedro sempre teve aquele jeito meio truculento, né? Meio bravo, meio rigoroso. Como você vê essa situação de Paulo? Paulo, ele trata um pouco mais à frente, né? Mas com base na sua pergunta aí, vamos por parte, porque Paulo já é um pouco mais à frente, né? Paulo já está um pouquinho mais à frente. Na minha opinião, são 3 que lidera o corpo dos apóstolos, depois que Cristo tem a sua ascensão. É Pedro, Tiago e João. Paulo entra depois aí, o quarto.
porque até então seria Pedro, Tiago e João, porque eram os que andava mais com Jesus, né? Que tinha mais os momentos de reserva com Cristo, na questão de oração era Pedro, Tiago e João, né? Que praticamente eram os que mais assim estavam em companhia de Jesus. Então, eu acho assim, você dizer que é Pedro, tudo bem, não é errado, mas você também falar que Pedro, Tiago e João, também não é errado, porque o Tiago e João, por exemplo, é os que também mantinha mais perto com a presença de Jesus. Sim. Pode ver, quando Jesus vai para o monte orar, leva quem? Pedro, Tiago e João, né? Os três. Então não é errado também você falar Tiago e João, devido à experiência, né, que eles tinham com o mestre. Então, para mim, assim, os líderes aí dos apóstolos são os três. Na minha opinião, os três: Pedro, Tiago e João. Sim, sim.